Eu dei a dica, mas... Olá a todos e a todas que nos veem e ouvem. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa do Sexto Sentido. Nesta noite, com o sentido feminino mais apurado do mês de novembro e da Lamas TV. Teremos a nossa conversa moderada por mim, Alexandra Souza, que estarei acompanhada, como habitualmente, com o nosso painel residente, Leonor Souza, Goretti Santos e Carolina Souza. Hoje teremos como convidadas Helena Costa e Iris Sá, para que numa conversa informal entre mulheres possamos refletir sobre o tema atual e até, quem sabe, polémico, a que chamamos identidade de género. Desejando sempre, e mais uma vez, ajudar quem nos vê e ouve nas suas dúvidas, preconceitos, e até que se tenha uma opinião formada e esclarecida, seja ela qual for. Por aquilo que nós também nos pautamos neste programa, é apenas esclarecer, ouvir, transmitir ideias e opiniões sobre aquilo que são as nossas vivências e as vivências das nossas convidadas. Assim, começava por dar as boas noites à nossa convidada, Iris Sá. É uma jovem de 21 anos, natural de Moselos. Atualmente estuda Ciência Política na Universidade do Minho, caracterizando-se como uma mente curiosa e um espírito crítico. A Iris dedica-se a compreender os grandes desafios da atualidade, especialmente gostando dos temas ligados à igualdade, à liberdade e à construção de identidades. Caracteriza-se como uma feminista convicta, desafia-se a pensar nas estruturas de poder, nos significados de identidade, nas formas como a sociedade molda e é moldada pelas questões de género, trazendo também um tema central da nossa existência. Considera ela para refletir sobre quem somos, como nos relacionamos, com as categorias que tantas vezes definem o nosso lugar no mundo. Além do seu interesse pelas questões políticas e sociais, pertence também ao coletivo feminista.pt e às mulheres da ONU He4She. Para além de todos estes interesses, Iris também encontra a sua inspiração no mar, na natureza e no desporto, que considera serem essenciais no seu equilíbrio e na conexão com o mundo. Para ela, esses elementos são também formas de refletir sobre a complexidade da vida e de todas essas matérias filosóficas que ela gosta de se debruçar. Ela acredita que no debate de ideias é essencial para desconstruir preconceitos e abrir caminho para uma sociedade mais justa e inclusiva. Esta é a nossa convidada Iris Sá, a mais nova do nosso painel. Em segundo plano também temos a outra convidada. Hoje teremos duas convidadas no nosso painel para falarem sobre as suas ideias e sobre aquilo que é a sua vivência também. É Maria Helena Costa, nascida em Aveiro, no ano de 1965. É cristã, conservadora, casada, mãe de 3 filhos e avó de 2 netas. Atualmente é presidente da Associação Famílias Conservadoras. Há cerca de 6 anos abdicou da carreira profissional para se dedicar à família e quase exclusivamente a pesquisar, estudar e dar palestras sobre o que é a ideologia de género, os seus efeitos nas crianças e o que está por detrás dessa tentativa de desconstrução sexual, pessoal e social. É escritora de várias obras já editadas, entre as quais Identidade de Género, Toda a Verdade, É Hora dos Pais, uma defesa do superior interesse das crianças, e Feminismo Tóxico, e Ideologia de Género, crónicas publicadas no Observador. Pela sua vivência, pelos seus estudos, é também presença assídua nas redes sociais, nos blogs, nos jornais online, onde tem artigos de opinião no Observador, no Semanário Sol e, como disse, em alguns sites, blogs e jornais online. Estas são as nossas convidadas e é com elas, e juntamente com o painel residente, que desejamos ter um programa
com uma reflexão que nos leva a todos a sair mais esclarecidos desta nossa noite do Sexto Sentido da Lamas TV. Começando já, então, concretamente no nosso programa, eu gostava que todas nós pudéssemos refletir sobre o que é, então, esta definição de identidade de género. E começava por perguntar a cada uma qual é essa definição, a definição que melhor encontram dentro das suas vidas, das suas vivências, das suas ideologias, qual é que é esta perspectiva de identidade de género. E não começando pelas nossas convidadas, como poderia ser habitual, acho que vou começar pelo nosso painel residente e pela nossa mais velha de todas, a nossa querida Leonor, e perguntava-lhe isso mesmo. O que é para ti, Leonor, identidade de género? O microfone está desligado. Boa noite ao painel, boa noite às nossas excelentíssimas convidadas, que acho que estamos top. Hoje temos 2 elementos top mesmo. Boa noite a todos que nos estão a ouvir e a ti, Alexandra, muito especial por toda esta dinâmica. Ora bem, eu não me vou alongar muito porque temos uma Maria Helena Costa e uma Iris Sá, que acho que devemos dar a palavra o tempo todo. Hoje os nossos comentários acho que se devem reduzir ao mínimo, porque temos 2 crânios desta matéria. Então, o que é que eu acho sobre o que é a identidade de género? É aquilo com que nós nos identificamos. Ora bem, isto é muita areia para a minha caminhoneta, porque eu aceito 2 géneros. Tudo que não seja 2 géneros é muito complicado para mim. Por isso, ou feminino ou masculino. Agora, se nasceu num corpo masculino e é feminino, ou se nasceu num corpo feminino e é masculino, tem que ser tratado. Tudo a partir disto, para mim, é doença. Agora, não me vou alongar, porque sei que sou uma ignorante na matéria, já sou velha e a minha cabeça, isto é muita confusão. Vamos lá, passa-me lá à seguinte, para depois passarmos às nossas convidadas, que é elas que eu quero ouvir. Está bem? Obrigada, Leonor. A tua perspectiva por nós já é conhecida e efetivamente, por isso é que no início dizia que é uma questão polémica, é uma questão em que transmitimos bastantes ideias das nossas vivências, não é? E daquilo que, na sociedade em que fomos criados, mas estamos sempre disponíveis para ouvir, perceber outras perspectivas e, como dizes, de modo a que fiquemos mais esclarecidas, e por isso trouxemos a Helena Costa e a Iris Sá. Mas eu também gostaria de ouvir a Goretti, na tua perspectiva, o que é identidade de género, já que vamos perguntar a todos, acho que sim. Sim. Boa noite a todos, boa noite a todo o painel e a todos aqueles que nos estão a ver e a ouvir, boa noite também às nossas convidadas. Para mim, identidade de género. Identidade de género, apesar de ser aqui a do grupo intermédio entre a Leonor e a Alexandra e a Carolina, sou um pouco ainda também como a Leonor e para mim existem 2 géneros, o masculino e o feminino. Depois aceito que possam existir pessoas que não se identifiquem com o seu género, mas acho que essas pessoas têm que ter uma abordagem multidisciplinar muito intensiva e prolongada no tempo, e não de forma, se calhar, um pouco, perdoa-me a expressão, mata-cavalo, que hoje em dia estamos a ter e que se calhar temos a ter tantas pessoas em mudança de sexo. Eu acho que às vezes é só porque sim. Acho que a abrangência disso deve ser um pouco mais alargada. Depois, tudo o que se desvia do masculino e feminino, e embora até aceitando que possa haver aqui algum desvio de um ou outro caso, claramente não aceito aqueles que se consideram que acham que são os animais, que são as flores, que são as árvores,
porque então também têm que passar a alimentar-se e a viver como tal, e sem as comodidades e os confortos que existem todos dentro de uma casa. E aí sim, acho que estamos num desvio completo daquilo que é a personalidade de cada um e que devem ser perfeitamente orientados e que alguma coisa tem que ser feita para que possamos avançar para isso. Esta é a minha, é aquilo que eu acho que é a identidade de género. Não sei se vou de encontro àquilo que são as nossas convidadas. Uma delas sei, a outra não a conheço tanto, mas acho que se calhar vamos chegar ao fim e vamos ver que estamos todas dentro do mesmo barco, ou então não estamos todas, estamos umas dentro, outras fora, porque depois ser feminista está dentro do sexo feminino, daquilo que é defender o sexo feminino, digamos assim, naquilo que são todas as suas vertentes. As vertentes não têm a ver com aquilo que é a identidade de género. Mas pronto, mas mais à frente vamos perceber quais são as opiniões também das nossas convidadas e vamos perceber nesta conversa que vamos ter onde é que isto nos vai levar. Obrigada, Goretti. E aproveitar também, já que temos já algumas pessoas a interagir connosco, desejando as nossas a cumprimentar-nos nesta noite e na nossa conversa, em que dizem que realmente é um assunto interessante, que tem um tema para mangas, e cumprimentar e dizer a quem nos vê, a quem nos ouve, que pode continuar a colocar questões, a dar-nos sugestões e opiniões, e sempre que nos for possível partilharemos essas mesmas ideias, e se não conseguirmos responder às mesmas, provavelmente num futuro poderemos fazer um programa para que possamos responder se as questões não forem respondidas hoje. Portanto, cumprimentar a Sandra Ferreira, Conceição Silva, Maria Souza, Alfredo Amorim, Ana Patrícia Pereira, que neste momento já estão connosco a ver-nos e ouvir-nos, e o Sr. Alfredo Amorim a concordar com a nossa Leonor, até porque são de gerações também próximas. E Carolina, gostava também de saber a tua opinião sobre o que é para ti identidade de género. Antes de mais, boa noite a todas e boa noite também a quem nos está a acompanhar. Ora bem, Alexandra, tal como a própria expressão indica, é eu identificar-me com um determinado género. E apesar de ser a mais nova do painel habitual, eu tenho que concordar um bocadinho com o que já foi dito. Eu, como estudante de saúde que sou e como amante de biologia, obviamente que para mim também só existem dois géneros, é o feminino e o masculino. Obviamente que eu, gostando da área da saúde, gostando da biologia, não consigo aceitar que existe outra coisa. Ou é masculino ou é feminino. Entendo sim que possam haver casos em que realmente a pessoa nasce e sente que nasceu com o género errado, e por isso é que esses casos são acompanhados e até já se desenvolveram métodos e cirurgias para os tratar, para que as pessoas possam, sim, identificar e poder mudar, no fundo, para o género com que mais se identificam. E aí eu sou a favor de que esses casos sejam acompanhados e que existam essas cirurgias, mas tenho que concordar e realçar aquilo que agora te disse, com um acompanhamento mais alargado, e não é simplesmente hoje acordei, apetece-me ser homem e vou mudar de sexo. Não, tem que ser casos estudados, porque estou um bocado como agora te disse, eu acho que hoje em dia também às vezes as pessoas vão muito, pronto, fala-se tanto nisto, fala-se tanto na mudança de sexo, opá, é um bocado de moda, olha, também vou fazer. E não, eu acho que tem que ser estudado e tem que se perceber efetivamente quais são aqueles casos que realmente nascem e sentem que nasceram no corpo errado, e aí sim ajudar esses casos, mas não só porque sim. Obrigada, Carolina. Portanto, neste momento estamos mais ou menos alinhadas. E eu concordo com vocês também nessa perspectiva de, se formos à palavra em si, género, e sempre aprendemos isso, que é masculino e feminino. No entanto, no meu entendimento, aquilo que vocês disseram, respeitar aquilo que cada um sente dentro de si,
desde que seja um acompanhamento de tempo suficiente para que a pessoa em si consiga realmente perceber se aquilo é um sentimento momentâneo ou se realmente é algo que é intrínseco a si próprio, que não controla e que não sabe, mas que com o acompanhamento das equipas multidisciplinares consegue, no final de momentos de trabalho e de reflexão, perceber que realmente, desculpem a expressão, nasceu no corpo errado. Portanto, a minha vertente do género vai nesse sentido, sendo uma definição, sim, masculino-feminino, mas respeitando aquilo que a pessoa sente, não é? E que, por vezes, desde ter a idade, e eu, por acaso, quando me estive a preparar para o programa, desde ter a idade não tinha noção de que poderia ser dessa forma. Há estudos que dizem desde os 4 anos que há crianças que percebem imediatamente que o seu género não é aquele do qual nasceram, não é? E, portanto, neste sentido, acho que deve haver este respeito e este acompanhamento. Agora, algumas modernices e modas, como dizia a Gorete, de hoje sinto-me assim, amanhã sinto-me assado, hoje sinto-me mulher, amanhã sinto-me homem, hoje sinto-me animal, amanhã sinto-me planta. Isto parece-me que é algo que não é pensado, não é ponderado, não é refletido, é apenas algo que, ok, se calhar quero dar nas vistas e vou dar desta forma, uma questão tão sensível para quem vive de verdade estas questões de como eu me exprimi, ter nascido num corpo com o qual não se identificam. E depois as nossas convidadas provavelmente irão falar também sobre isso, é a confusão que muitas vezes existe entre a identidade de género e a orientação sexual, não é? Muitas vezes confunde-se que, por querer mudar de género, poderá ter também uma orientação sexual diferente, ou porque eu quero ser mulher porque gosto de mulheres, ou porque gosto de homens, e sou, portanto, o inverso daquilo que está estipulado na nossa sociedade. E, portanto, na minha opinião, mais do que sermos fiéis ao masculino e feminino, é sermos fiéis àquilo que realmente nós sentimos e com uma forma refletida e ponderada, a pessoa passa para o passo seguinte, que é transformar a sua vida e passar por um processo que me parece não ser nada fácil quando se dá esse passo para esses processos. Dar as boas noites também à Paula Oliveira, à Lígia Simões, que também estão connosco, ao nosso Gaspar, e continuarmos com o nosso tema. E eu daria então a palavra aqui às nossas convidadas, também começando pela mais velha, como comecei com o nosso painel residente, e então, isto nada de contra os mais novos e os mais velhos, mas não por dar prioridade, mas foi assim também que nos ensinaram, mas não é por isso, é mesmo uma brincadeira entre nós. E gostava então de perguntar à nossa convidada, Helena Costa, qual é a sua definição de identidade de género? Não se ouve, Helena. Carregue de novo. Já se ouve? Ok, sim. Então, boa noite. Definir identidade de género. Identidade de género é um silogismo. Na verdade, trata-se de uma ideologia, não é? Um conjunto de ideias anticientíficas que, com propósitos políticos totalitários, extirpa a sexualidade humana da sua realidade biológica e natural e a explica apenas pela cultura. Sexualmente, alegam os ideólogos de género, fomos construídos por aquilo que nos rodeia e por isso somos chamados a desconstruir-nos. E se isto para adultos já não é fácil, imaginem isto para crianças a partir dos 3 anos, não é? É algo realmente violento. Portanto, não é ciência, por muito que os seus promotores e os seus proponentes digam que sim, é um pensamento ideológico que avança com a ideia de que até os próprios órgãos sexuais são socialmente construídos e que têm encontrado eco em várias esferas da sociedade, como podemos ver, não é?
Estas ideias começaram a tomar forma com a interpretação feminista de alguns textos marxistas e estão a ser transformados numa espécie de pensamento dominante. Por isso é que vemos a ideologia em tudo o que é série, tudo o que é filme, desenhos animados, em tudo, não é? É tipo onipresente. E ela está a ser especial, ela está... Quem é que a está a fazer avançar, não é? O movimento feminista e, claramente, o movimento LGBT, que está a fazer avançar esta ideia, este conjunto, digamos assim, de ideias mistificadoras e falsas que mobilizam esses dois lados. Eu gostaria, se me for permitido, esta é a minha definição de identidade, que na verdade é uma ideologia, certo? Eu gostaria só de fazer alguns apontamentos sobre aquilo que foi dito. Nós abraçamos muito rapidamente as mudanças de linguagem e muitas vezes perdemos a batalha exatamente aí, porque na verdade existem dois sexos. Género feminino ou género masculino é outra coisa, porque imaginem que um homem gosta de se vestir de mulher, certo? Ele gosta de se vestir do género, não é? Feminino, mas o sexo dele é masculino, correto? Então é assim, ele pode vestir-se de mulher, isso não o transforma num homem, não é? Da mesma forma que uma intervenção cirúrgica não produz uma mudança de sexo. Produz a alteração das características físicas secundárias. Porque o sexo, como é biológico, está aqui alguém que está a estudar a saúde que sabe disso, não é? Os cromossomas, o ADN, nada disso muda, certo? A pessoa permanece exatamente como nasceu. Também ninguém nasce num corpo errado. Nós não existimos à parte do nosso corpo. Nós somos um todo pleno. A pessoa pode ter pensamentos errados, ideias erradas, sentimentos errados acerca do seu próprio corpo. Por isso é que é uma patologia. Por isso é que sempre esteve no DSM-5 e sempre esteve nos manuais de doenças psiquiátricas. Eu sei que recentemente foi retirado, mas por pressão do lobby. No entanto, continua a estar no DSM-5. Porquê? Porque essas pessoas precisam de acompanhamento médico até ao fim da vida deles. Não podem deixar de ser acompanhados pelo médico. Falou também, a Alexandra falou no caso dos meninos que aos 4 anos já sentem que são do outro sexo, certo? Só que é preciso ter muito cuidado com esses casos. Porquê? De facto, há crianças que sentem isso, certo? 1 em 10.000, pelo menos eram esses os dados, antes desta loucura da ideologia de género. 1 em 10.000, que sente isso e, de facto, prevalece até ao fim da sua vida, certo? Essas pessoas, normalmente, eram acompanhadas até à idade adulta e só na idade adulta é que elas tomavam ou não a decisão de alterarem o seu corpo cirurgicamente. Muitos, quando chegaram à idade adulta, imaginem, homens continuaram a vestir-se mulheres e a apresentar-se exteriormente como mulheres, mas decidiram não amputar o seu sexo, não fazer as intervenções cirúrgicas. Porquê? Porque elas não transformam homens em mulheres, nem mulheres em homens, pelo contrário, trazem uma série de problemas gravíssimos para quem passa por elas, certo? E isso há muita coisa já publicada acerca disso. Além de que a pessoa fica dependente de hormonas para o resto da vida. A pessoa tem que tomar hormonas até ao fim dos seus dias. Hormonas do outro sexo, que, por si só, provocam também doenças graves. Doenças graves, como AVCs, a perda da densidade óssea, etc. E tal. Há muita informação já sobre isso. Mas, por exemplo, há um caso que a doutora Michelle Cartella deu conta e falou sobre isso, de um menino de 4 anos que realmente chegou, os pais levaram-no ao consultório dela muito preocupados, porque o menino, de repente, tinha começado a identificar-se como uma menina, a dizer que era uma menina, que se sentia uma menina, queria vestir-se como menina. E aquilo que a doutora Michelle Cartella fez foi perguntar aos pais se tinha acontecido alguma coisa recentemente na família que tivesse levado àquele comportamento, certo? Isto é uma pergunta perfeitamente normal, lógica e deve ser sempre feita. Hoje em dia há uma lei que já impede que isso seja feito, mas vamos voltar àquilo que aconteceu nessa altura. E os pais disseram que tinham tido uma bebé. Tinha nascido uma bebé que tinha cerca de 1 aninho
E essa bebé nasceu com problemas de saúde. E a atenção dos pais, como devem calcular, não é? Não é fácil não é difícil, aliás, de entender. Estava praticamente concentrada na criança que tinha nascido, que tinha problemas de saúde, etc. Então, na cabeça daquele rapazinho, os pais gostavam mais da irmã por ser menina. Ou seja, se isto não fosse cuidado desta forma, se não houvesse este tipo de intervenção e este tipo de questionário, aquela criança poderia vir a sofrer muito mais à frente, não é? Por ser afirmada na sua ideia, digamos assim, no seu sentimento tão cedo. Dizer que nós temos uma lei que foi aprovada em Portugal já este ano, aprovada o ano passado e promulgada pelo presidente Marcelo já este ano, que proíbe as denominadas terapias de conversão forçadas. Mas o que é que eles entendem por terapias de conversão forçadas? Por exemplo, os pais não aceitarem imediatamente a autodeterminação de género de um filho, tenha ele a idade que tiver. E de os psicólogos não poderem fazer o trabalho que sempre fizeram e que foi aquilo que toda a gente aqui foi unânime em dizer. Acompanhar, tentar perceber o que se está a passar e as pessoas tomarem uma decisão numa idade em que tenham capacidade para o fazer. Porque o córtex pré-frontal só fica totalmente pronto para tomar decisões a longo prazo por volta dos 24, 25 anos. Portanto, uma criança, imaginem, uma criança não pode fumar, certo? Um menor de 18 anos, não pode comprar tabaco, não pode conduzir, não pode tirar a carta de condução, não pode comprar bebidas alcoólicas, mas pode mudar de sexo. Isto não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, até porque é algo irreversível. Apesar de haver muita gente a dizer que não, é algo irreversível. Portanto, hoje em dia aquilo que se exige é que a mudança seja rápida. Nós temos casos, eu nem sei se temos alguém aqui a ouvir-nos, eu acho que ela que não entrou, mas poderia ter entrado. É a mãe de uma menina que durante a pandemia, e devido a um problema de saúde que tinha e que depois foi descoberto, certo? Começou a dizer que se sentia um rapaz preso no corpo de uma menina e começou a ter a ideia de mudar de sexo, digamos assim. E apresentou à mãe o nome de uma psicóloga para a acompanhar, certo? E aquela psicóloga, após a primeira consulta, encaminhou-a para hormonas. Pela graça e misericórdia de Deus, como eu costumo dizer, a mãe conseguiu levá-la ao médico, o médico percebeu qual era o problema que ela tinha, tinha mesmo um problema de saúde. O problema foi resolvido, foi tratado, e aquela menina hoje está bem, mas podia não estar, podia estar muito mal. E como ela, há cada vez mais casos em Portugal, neste momento temos 230 e tal jovens, vejam, em agosto de 2018 foi aprovada a lei que permitia a mudança de sexo a menores de 16 anos, correto? Nesse ano, de agosto até dezembro, houve 11 menores, eu estou só a falar de menores, eu não vou falar aqui dos maiores, os números vão para os 2000 e tal, mas eu não vou falar de maiores, porque a mim preocupam as crianças. Eu, sinceramente, aquilo que os adultos fazem com o seu corpo, com a sua sexualidade, com os seus sentimentos, são maiores e vacinados. Eu não tenho nada a ver com isso e não tenho nada contra as pessoas, entendam isto. Eu tenho é contra aqueles que andam a confundir as cabeças das crianças nas escolas, certo? Aí eu tenho, de facto, porque isso não se faz. Desculpem, eu acho que perdi o fio à meada. Eu estava a falar do caso do... Desculpem. Estava a falar do caso da idade da criança, definir ou não definir a sua identidade, e no caso da mãe do miúdo que foi ao psicólogo e que foi aconselhada a tomar hormonas. Exatamente. Pronto, este caso avançou para o número de casos. Avançou para o número de casos de crianças, que havia 11 entre agosto e dezembro do ano passado. Nada. Obrigada, Goreto. Não foi do ano passado, foi de 2018. Em 2018, de agosto até dezembro, tivemos 11 casos, certo? Neste momento, nós temos 2 jovens por semana a mudar de sexo. O número mais recente era 230. E o número de arrependimentos em Portugal já começa a aparecer. Lá fora são cada vez mais. Por exemplo, no Reino Unido, aqui ao lado, há uma queixa conjunta de 1000 jovens que estão a processar a clínica Tavistock, que foi obrigada a fechar o ano passado,
e os profissionais de saúde que os encaminharam para os bloqueadores da puberdade, para as hormonas e para as cirurgias de mutilação genital, que é isso que as cirurgias fazem, e que estão a processar porque se arrependeram, entretanto, caíram nelas e arrependeram-se. 1000, é um processo de 1000 jovens, e não sou eu que estou a inventar, isto saiu inclusive na Sábado, na revista Sábado, há uns tempos. Depois, se quiserem, eu posso enviar-vos documentos, links, tudo o que vocês quiserem daquilo que eu estou a dizer. Portanto, aquilo que se está a fazer nas escolas neste momento é criminoso, porque se estão a confundir crianças quanto à sua própria identidade e à sua própria sexualidade. Não é normal perguntar-se a uma criança a partir dos 3 anos se ela sente que realmente é um menino, uma menina, ou se quer ser outra coisa. Isto não existe, porque isto é semear dúvidas onde elas não existem. E eu creio que todas nós aqui, eu não digo a Iris, porque a Iris é muito mais nova e é só por isso, Iris, mas todas nós aqui, quem tem filhos, ensinou os filhos a respeitarem todas as pessoas por serem pessoas, certo? Não é por serem brancos, pretos, amarelos, gays, não, é porque são pessoas. Nós devemos respeitar e amar o próximo como a nós mesmos, independentemente das características do próximo. Não é isso que está em causa. O que está em causa é que se estão a confundir crianças em idades muito precoces e a fatura chega sempre, certo? No Reino Unido, passou de 200 e tal crianças em todo o Reino Unido que tinham feito, que sentiam que eram do outro sexo, aumentou 4.000 e tal % nas meninas e 1.800 e tal % nos rapazes. E vejam, esta patologia afetava mais rapazes. Neste momento, em Portugal, 70% daqueles que estão 70%, quase 80% daqueles que estão em processo de mudança de sexo são meninas. Meninas. Ou seja, uma patologia que de repente mudou até aqueles que afetava. Ou seja, de rapazes, mais, em cada 10 homens havia uma mulher. Neste momento, 80% são meninas. E nós temos que perceber o que é que se está a passar. É urgente falar, debater, trazer para a praça pública e tentar perceber e ajudar os pais a perceber o que é que se está a passar com as crianças, com os adolescentes e com os jovens. Mas isto, em sala de aula, é algo perigosíssimo, porque são adultos com autoridade a convencer crianças imaturas, despreparadas, sem capacidade para saberem sequer o que isso é. De que os meninos podem ser meninas e de que as meninas podem ser meninos. Sim, uma mulher pode ser aquilo que ela quiser, como eu costumo dizer, mas ela não pode ser um homem. E vice-versa. Está bem? Portanto, creio que dei a definição, tinha estas coisinhas que tinha que dizer por causa da intervenção da Alexandra e vou deixar falar a Iris, senão monopolizo isto e mais ninguém fala hoje. Iris, desculpa o tempo, mas... Obrigada, Helena. Não tem mal, é precisamente por isso que estamos aqui hoje, que é para darmos perspectivas, opiniões e sendo elas diferentes e com dados para que sejamos claros, explícitos. É essa a nossa função aqui e não estarmos de um lado ou do outro da barricada. Temos, entretanto, aqui a entrada também de Maria Carolina, que também nos desejou, também nos cumprimentou, e temos aqui algumas perguntas que depois poderemos respondê-las desta forma ou não, numa próxima ronda. O Gaspar, que nos fala sobre a questão de que mulher nasce com cromossomas XX, homem nasce com cromossomas XY, e, portanto, define aqui o que é homem e mulher. Normalmente, acrescenta ele, não é? Portanto, aqui a norma. O Profilers, ou a Profilers, não sei, é alguém que entra com um perfil em que também nos considera um tema pertinente, mas chama aqui a atenção para a questão dos hermafroditas. Posso só dizer uma coisa, Alexandra, desculpe. Sim. O hermafroditismo, ou como eles chamam agora, ajuda-me, por favor, e diz que eu perdi agora o nome. Não consegues? Não te lembras? Desculpe. O hermafroditismo, que agora se chama... Que agora tem outro nome agora, naquelas letrinhas. Eu não estou a ver o que é que você quer dizer. Desculpe. Hermafroditas agora são os intersexo. Tá? Pronto, já me lembrei.
Então, os hermafroditos / intersexo são pessoas que nascem com uma anomalia genética. Eu costumo pôr isto assim que é muito fácil de toda a gente perceber. Todos nós nascemos com 2 braços e 2 pernas, certo? Mas há pessoas que podem nascer sem um braço ou sem uma perna, correto? Isso não cria um terceiro tipo de seres humanos. Não, eles nasceram com um problema, nasceram sem um braço. É exatamente o que acontece com o hermafroditismo / intersexo, é que as pessoas nascem com uma anomalia genética, que hoje é muito fácil de detectar logo cedo se tem aparelho reprodutor feminino ou masculino, coisa que antes era muito mais complicado. Hoje, graças à tecnologia, já dá para ver mais cedo. Desculpa, mas tinha que fazer este parênteses. Sim, não temos que responder a todas as questões que nos são colocadas. Podemos deixá-las e depois, em momento oportuno, ou no próximo programa, como eu dizia, podemos ir dando estes esclarecimentos sem qualquer problema. Temos depois também a Sandra Ferreira, que também nos costuma acompanhar e que também nos pergunta se então consideramos que seja a lei que não está bem definida, nomeadamente em relação às idades em que é permitido mudar de sexo. Pronto, relativamente às crianças, percebemos pela Helena Costa que sim, não é? Que é uma idade que não está correta pelas razões que falou e com as quais também se concorda que se em momento tardio e refletido às vezes há arrependimento, em crianças menores provavelmente será mais fácil que esse arrependimento surja mais rapidamente e que não se esteja bem definido. Ana Patrícia Pereira também, e agradece à Maria Helena por mostrar a verdade, e depois a Lígia, que já tínhamos cumprimentado, que deu aqui o seu contributo para o que é o hermafroditismo, como sendo o intersexo. Portanto, quanto mais não seja por estes novos nomes que vão surgindo e que as pessoas podem perfeitamente depois pesquisar, refletir e também, de certa forma, ficarem mais informados sobre estas questões. É para isso que nós também estamos cá. E agora sim, iria passar a palavra à Iris Sá, a nossa jovem, para nos dizer, no seu entendimento, o que é a identidade de género. Boa noite, Alexandra, e boa noite às restantes colegas do painel, e também boa noite a todos e a todas que nos estão a ver lá de casa. Eu não sei se me conseguem ouvir muito bem, porque às vezes não vos consigo ouvir, mas estão a conseguir ouvir? Ok. Pronto. Então, sobre o tema da identidade de género, eu considero que é essencial entendermos primeiro que a identidade de género é, ao menos na minha opinião, acima de tudo, uma dimensão muito pessoal e muito profunda de quem nós somos e de quem nos queremos fazer ver. Trata-se da forma como cada pessoa sente, vive e se identifica em relação ao género. Isso pode, obviamente, ou não, corresponder ao sexo atribuído à sua nascença. A identidade de género é um processo de autodescoberta, onde se conjugam sentimentos, experiências e, claro, que o contexto social em que vivemos também ajuda nesse processo. É algo muito íntimo, mas que está inevitavelmente ligado às expectativas e às normas que a sociedade, desde tão cedo, nos tem imposto. Por isso, eu acho que compreender a identidade de género implica também questionar as ideias de género como categorias fixas, que vemos atualmente na sociedade e desde sempre, e temos que refletir sobre essas categorias, ou como essas categorias podem muitas vezes limitar a nossa liberdade individual e influenciar quem é que nós somos na sociedade. Eu acho que a identidade de género, para mim, é então uma expressão central da liberdade individual de todos, e é a forma como cada pessoa se reconhece e vive o seu género, independentemente da maneira como a faça, o sexo que lhe foi atribuído à nascença. Esta identificação, não, ao menos no meu ver, não é uma escolha, mas é uma vivência profundamente enraizada na experiência pessoal e no entendimento de quem somos enquanto indivíduos e enquanto seres. Para uns, isso pode significar uma correspondência com as normas sociais binárias do género, o homem e a mulher, enquanto para outros a identidade de género transcende estas categorias em muita coisa e se manifesta de formas que desafiam as convenções, digamos, tradicionais. Então eu diria que nós vivemos numa sociedade onde o género foi historicamente usado como uma ferramenta de controle. As normas de género binárias classificam as pessoas como homem e mulher, como já foi aqui dito, têm servido para consolidar os papéis rígidos e perpetuar desigualdades e justificar discriminações, tanto para as mulheres como para os homens. No entanto, estas normas já não refletem a complexidade humana e da nossa sociedade. Eu acho que cada vez mais as pessoas, como todos têm dito até aqui, estão a desafiar essas estruturas que as limitam.
de identidade de género é falar de direitos humanos e de uma sociedade que respeite a individualidade de cada um, independentemente de que cada um queira ou deseje ou queira ser visto. Então, essa luta pelo conhecimento da identidade de género não é apenas uma questão individual para mim, mas é também uma questão social. Ainda existem muitos preconceitos, como apenas atos individuais ou de intolerância, mas é o reflexo de uma sociedade estruturada em normas patriarcais que impõem papéis rígidos, tanto, mais uma vez, a homens como a mulheres. Questionar estas normas e reconhecer a multiplicidade de identidade de género, portanto, uma luta pela igualdade, pela inclusão e pela desconstrução dos sistemas de opressão que nos afetam a todos, mesmo aqueles que à primeira vista parecem encaixar-se no sistema binário de género. Eu acho que mais que nunca precisamos educar e sensibilizar a sociedade para aceitar e respeitar todas as identidades. A meu ver, pretendem restringir a liberdade de quem é que somos e, frequentemente, eles estão disfarçados de defesa da família e das crianças. Eu acho que o verdadeiro perigo para a sociedade hoje realmente não está em acolher a diversidade ou em acolher as identidades, mas está na perpetuação de intolerância e na desinformação que tanto temos assistido. Então acho que a mudança exige mesmo coragem, tanto a nível político como social. Mas, para além dos campos dos direitos individuais, a reflexão sobre a identidade de género é uma oportunidade de reavaliar todas as estruturas que nos têm sido impostas, todas as estruturas sociais, como se fossem um todo. As questões de género estão intimamente ligadas à luta contra o patriarcado e contra o combate sociais, e essas mesmas estruturas que oprimem as mulheres e também os homens são as que perpetuam outras formas de exclusão, como a desigualdade de classe e a raça, por exemplo, ou a sexualidade, que são coisas totalmente diferentes. Também, para além do combate às discriminações, eu queria falar um bocadinho da identidade de género, é uma oportunidade, e acho que estamos aqui a fazer muito bem hoje, neste debate, é uma oportunidade para desafiarmos e para questionarmos tudo aquilo que nos tem sido impostos desde que somos crianças e que tem estado tão enraizado em nós. E desafiar essas mesmas normas, eu acho que é abrir espaço para todos, mulheres que se sentem presas e às expectativas de género tão rígidas, como, por exemplo, um homem não poder chorar ou uma mulher não poder portar-se de certa maneira. Quando nós reconhecermos que realmente o género é mais fluido e diversificado do que nos ensinaram na escola e do que nos ensinam atualmente, eu acho que todos, mas mesmo todos, vamos ganhar mais liberdade. E então, eu acho que, para concluir e para resumir mesmo assim um bocadinho, a identidade de género é uma manifestação da pluralidade humana, por si só. Eu acho que reconhecer a identidade de género, celebrar a identidade de género e defendê-la é uma afirmação de que todos têm o direito a viver sem medo, sem vergonha e com a dignidade que realmente merecem. E eu sei que, e eu vou dizer isto porque sei mesmo que também para mim não é fácil às vezes construir as ideias, e principalmente para nós que não vivemos na cidade, vivemos mais numa terrinha, digamos assim, é muito difícil desconstruir algumas ideias que nos foram ensinadas desde cedo e enraizadas, mas eu acho que no fim trata-se apenas de respeitar a forma como cada pessoa se sente e quer ser vista e é vista e se expressa no mundo, e para mim é essencial que estas conversas, como a que nós estamos aqui a ter hoje, sirvam para desmitificar preconceitos e para promover uma sociedade mais justa e mais inclusiva. Eu acho que é isso. Obrigada, Iris. Entretanto, foram aqui entrando alguns comentários. Alguém que se admira com os 52 géneros que estão em algumas pesquisas que se vão fazendo. Alguém que defende que o sexo é constatado à nascença e, portanto, na fecundação do óvulo já existe lá a definição do nosso sexo e, portanto, é uma constatação e continua dizendo que é algo que a ciência e a biologia também explicam. E como percebemos, quer pelos comentários que fomos tendo, quer por aquilo que fomos nós próprias refletindo, dizendo, quer pelas nossas convidadas, pelas suas diferentes perspectivas, percebemos que realmente há aqui uma série de questões que se distanciam, que se completam no sentido de perceber o porquê de uma e de outra ideologia, mas que, como
como terminou a Iris, é válido e respeitoso que existam programas como o nosso para que as pessoas sejam devidamente informadas, ou pelo menos que a sua curiosidade os leve a perceber o que é que existe, o que é que não existe. A Helena chama a atenção para aquilo que é feito nas escolas, a Iris alerta para aquilo que se deve fazer nas escolas no sentido da abertura para os assuntos como forma de liberdade. Portanto, aqui a falarmos daquilo que se pode fazer na sociedade. Continuar a dizer a quem nos vê, a quem nos ouve, que pode também participar connosco nas suas perguntas, sugestões, e agora passaria a uma segunda ronda, onde passaria primeiro para as nossas convidadas, no sentido de que explicassem agora sim um bocadinho o que é pertencer à Associação de Famílias Conservadoras, por parte da Helena Costa, e por parte da Iris Sá, o que é de ser feminista e pertencer ao coletivo de feminista.pt, ou até às mulheres da ONU também. Portanto, o que é para vocês nestas vossas vertentes daquilo que vocês defendem e da vossa visão da sociedade, o que é para vocês pertencer a essas instituições que vocês referem como sendo algo que também vos caracteriza. E começava também pela Helena Costa, se puder ser. Microfone. Sei que íamos ouvir primeiro as nossas... Não, agora vamos começar ao contrário. Mais uma vez, só duas coisinhas, é rápida a explicação sobre a associação, está bem? Então, eu há bocado ia dizer e depois passou-me completamente, está bem? Porque foi quando eu perguntei o que é que estava a dizer e depois perdi o raciocínio. Então é assim, quando se dava tempo antes, cerca de 90% das crianças que em pequeninas se identificavam com o outro sexo acabavam, ao passar pela puberdade, depois de passarem pela puberdade, acabavam por aceitar o seu sexo biológico, certo? E viver muito bem o resto das suas vidas. A afirmação no sentido de que a família deve... O Joãozinho de 4 anos diz que é menina e a família deve vesti-lo de menina, tratá-lo como menina, etc. Isso vai potenciar exatamente que a criança, para já, não passe pela puberdade, porque vai tomar bloqueadores da puberdade, não é? E quero lembrar outra coisa: os bloqueadores da puberdade não bloqueiam só a puberdade, bloqueiam o crescimento, tanto a nível cerebral como a nível físico. Mas o que vai fazer é com que essas crianças depois não desistam, porque já estão tão habituadas àquilo que aquilo para elas é perfeitamente normal. Portanto, é preciso haver um adulto na sala. Quando uma criança se identifica com qualquer coisa, eu costumo dizer que se ela se identificar como sendo o super-homem, nenhum pai vai permitir que ela voe do 8º andar, acho eu, não é? Portanto, é preciso haver adultos na sala. O sexo não é atribuído à nascença, como disse a Lígia muito bem, é constatado, ele é lá, logo no momento da fertilização do óvulo, é masculino ou é feminino, não há cá sexos atribuídos à nascença. E quando a Iris falou em liberdade, eu vou ter que fazer uma pergunta. Liberdade de quem? A pessoa tem liberdade para se identificar como quiser e eu não tenho liberdade para ver um homem à minha frente e ser obrigada a tratá-lo como aquilo que eu sei que ele não é, porque vejo um homem à minha frente, mas ele identifica-se como mulher. Onde é que fica a minha liberdade, a minha percepção da realidade? Ou seja, parece que a liberdade de uns é a retirada de liberdade aos outros. E é preciso muito cuidado com estas coisas. Pronto. Relativamente à Associação Família Conservadora, eu não faço parte, eu fundei a Associação Família Conservadora junto com um grupo de pessoas. A Associação Família Conservadora foi criada para ajudar os pais a proteger os seus filhos de determinados conteúdos abusivos e que podem realmente levar as crianças a ficarem mesmo doentes. São bem definidos os conteúdos, são bem definidos, certo? As famílias que pretendem proteger os seus filhos procuram a ajuda da associação e nós o que damos são as ferramentas para os pais apresentarem nas escolas e também depois há uma associação de advogados constituída também para ajudar as famílias nestes casos, que nos dá apoio,
no sentido de acompanhar as famílias caso seja necessário. Graças a Deus, a maior parte das vezes, basta realmente aquela primeira interação dos pais com a escola e a maior parte das vezes resolve-se aí, certo? Há vezes que não, então entra o advogado em cena e acaba por se resolver sem ter... Para já ainda não foi assim nenhum caso para tribunal, resolveu-se antes. Pronto, foi para isso que a associação foi criada. Além disso, a associação tem artigos traduzidos de lá de fora para que nós cá em Portugal possamos ter conhecimento da realidade, porque é um assunto que a comunicação social não fala sobre. Não fala sobre, pelo menos não daquilo que está realmente a acontecer e que é de veras preocupante. Portanto, a associação tem diversos artigos traduzidos, a associação acompanha também o que se vai passando em Portugal, vai publicando também artigos meus, de outras pessoas sobre o tema, e fazemos formações para pais. Tanto sobre ideologia de género, como sobre identidade, como sobre feminismo, ou seja, nós fazemos várias formações ao longo do ano para poder capacitar os pais, não é? E dar ferramentas aos pais, também para eles entenderem exatamente o que é isto, o que é que se está a passar. As formações são gratuitas, as pessoas só pagarão um valor se quiserem os materiais de apoio à formação, caso contrário podem assistir às 5 sessões, 6, o que for, gratuitamente, sem pagar. E pronto, esse é o trabalho que a associação tem vindo a desenvolver. Fazemos um encontro da Associação Família Conservadora, das famílias conservadoras no caso, de 2 em 2 anos. No próximo ano, no dia 17 de maio, vamos ter o 3º encontro da Associação Família Conservadora, vai ser no Porto, se Deus quiser, ou na Maia, em que teremos vários oradores, pessoas conhecidas da nossa sociedade, que vão falar sobre proibição das terapias de conversão, mas à partida nas escolas. Está bem? Acho que apresentei a associação e pronto, e é isso. Obrigada, Helena. Iris, o que é ser feminista? E há bocadinho eu percebi que querias dizer mais alguma coisa, mas podes, na tua intervenção, podes responder à pergunta e podes dizer aquilo que te possa estar aí a identificar. Não, eu só ia responder porque... Posso? Desculpa, é que estou sempre que não consigo ouvi-la no tempo correto. Eu não tenho a certeza se é a tua net que está aí às vezes a dar alguma falha. Quando eu acho que às vezes... Pronto. Eu ia responder que a liberdade estava a falar... Ok, obrigada. A liberdade que eu estava a falar, como é ouvir a liberdade individual, e eu ouço sempre dizer uma frase que também concordo consigo, que é: a nossa liberdade acaba quando começa a dos outros, e eu acho que a sua liberdade não está nada posta em causa quando um homem que se identifica com uma mulher que se identifica com um homem, tenta fazê-lo dessa maneira, tenta expressar-se dessa maneira. Acho que que a sua liberdade não está posta em causa de qualquer maneira e de qualquer jeito. Depois, eu também pertenço à I4C, que é o movimento da ONU Mulheres, que tenta desmitificar que o feminismo é só para as mulheres. É isso, que o feminismo é só para as mulheres, e é isso, eu concordo mesmo totalmente com isso, e acho que o nome não podia estar mais certo, e como eu já disse anteriormente, eu acho que o feminismo é para todos, e não é só para as mulheres, não é só uma responsabilidade nossa. Quanto à pergunta ser feminista, o que é ser feminista? Eu acho que é muito complexo, porque há vários tipos de feminismo, como já estamos aqui a ver. Mas, no meu ver, para mim, ser feminista é, antes de mais, reconhecer que realmente existe e vivemos numa sociedade que foi construída sobre desigualdades de género, onde as mulheres, historicamente e mesmo atualmente ainda, foram e são colocadas numa posição de subordinação em relação aos homens. E, sendo assim, ser feminista para mim é lutar para desconstruir estas desigualdades e criar uma sociedade onde ninguém seja discriminado, nem sequer limitado, digamos assim, pelo seu género. Para mim, ser feminista também é compreender que esta luta não é de toda isolada, é uma luta transversal que exige a desconstrução de preconceitos e que haja uma transformação da estrutura que mantém essa desigualdade. Ou seja, além da luta pelos direitos das mulheres, o feminismo tem que ser interseccional, e é um movimento político e social que questiona realmente essas estruturas de poder, o patriarcado e as formas como estão postas essas opressões que se cruzam com as desigualdades que todos vemos. Depois, eu acho que é, acima de tudo, uma visão transformadora que procura uma sociedade mais justa,
igualitária e inclusiva para todas as pessoas. Por exemplo, eu gosto muito de dar este exemplo. Como é que nós podemos falar de igualdade de género e podemos acreditar que existe igualdade de género quando sabemos que as mulheres continuam a ser mais precarizadas no mercado de trabalho, ou quando o trabalho de cuidado, que é essencial para toda a sociedade e para toda a sociedade funcionar da maneira que funciona, é invisibilizado, é desvalorizado e nem sequer é pago. Então, para mim, não existe igualdade de género. Isso é uma utopia que nós vivemos, mesmo nos nossos países evoluídos e que nós dizemos que são tão evoluídos. Depois, o feminismo nunca é um ataque aos homens, como muitas vezes tentam dizer que é, nunca é um ataque aos homens, é pelo contrário uma luta pela libertação de todos os homens também, que também desafia os homens a pensarem as normas de género e as normas que estão impostas e que estão aprisionados em papéis que também são rígidos e tóxicos para eles próprios. E eu, enquanto feminista, acredito que então que a luta não pode ficar pela teoria, ela exige exatamente mesmo muita ação, seja nas ruas, seja nas leis, ou seja dentro de casa, porque para mim ser feminista é mais que tudo estar no combate diário contra os preconceitos, contra as discriminações, para mudar o mundo e também mudar algumas mentalidades que foram construídas pela sociedade. Sendo assim, é uma luta coletiva que beneficia toda a sociedade, porque uma sociedade que oprime metade das pessoas nunca será livre para ninguém, nunca. Mesmo para os opressores. Então acabo com a frase bastante conhecida da Miriam Nobre, que ela diz que o feminismo é a ideia radical de que a mulher também é gente e é gente igual. E é isso, obrigada. Obrigada, Iris. Entretanto, fomos aqui tendo alguns comentários também. Cumprimentar Paulo Oliveira, Laura Poças, que nos vão dizendo que vão um bocadinho de encontro àquilo que a Iris foi dizendo, na vertente da liberdade e de respeitar a vontade de cada um e do outro. Laura Poças diz-nos que devemos promover o mundo, a diversidade, relembrar e respeitar o indivíduo, restringindo essa liberdade às ideologias e às tradições, é sufocar a essência da autonomia. E a sociedade livre pode existir. Uma sociedade livre só pode existir quando as diferenças são respeitadas e não controladas. Alexandra, permita-me só fazer uma pergunta. Sim. Qual é a liberdade que existe quando um professor, em sala de aula, diz mulher biológica e é despedido por causa disso? Mulher? Biológica. E é despedido por causa disso. Onde é que está a liberdade daquele professor? Não é a biologia que o diz? A biologia não existe? Qual é a liberdade que existe quando eu vejo alguém à minha frente com maçã de Adão, voz de homem, tudo de homem, a exigir que eu o trate por um pronome que não é o dele? Onde é que está a minha liberdade? Porque é que eu sou obrigada a fazer aquilo? Foi isso que eu perguntei à Iris. O homem é livre para fazer aquilo que ele quiser e vestir-se como quiser. Eu não tenho nada com isso, já disse. Aquilo que ele não pode obrigar-me é a viver a ilusão dele. Eu não tenho que viver a ilusão dele. Porque isso também é um ataque à minha liberdade. E foi isso que eu quis dizer. E eu peço só desculpa, mas é a única vez que eu vou falar sobre feminismo, porque eu prometi a mim mesma que não o fazia. Mas quando sim, vamos só esperar, Helena, vamos só esperar um bocadinho, porque eu ainda não terminei os comentários. Ai, desculpa. Que fomos vendo. Depois temos a Raquel Francisco, que também nos diz que mulher é diferente de homem, logo essa igualdade que fala não faz sentido. Ela vê feminismo contra os homens, sim. Alguém pergunta se feminista é ser feminina. Outra, Raquel Francisco, diz também que feminismo destrói a própria mulher. Alguém nos pergunta que direitos é que não existem atualmente que não sejam idênticos aos dos homens. A Sandra Ferreira dá-nos aqui que o tema tem conceitos muito importantes que dão discussões diferentes, e é isso que também nós pretendemos. Se temos alguém aqui a dizer sexo atribuído à nascença, acho que estamos muito mal, ninguém atribui nada, ao médico ou ao enfermeiro constata, não atribui. E Ana Patrícia Pereira, vou ler o último comentário, diz que fez parte de movimentos feministas, mas que tudo isso é muito bonito. Feminismo só acolhe quem pensa como eles. Mulheres que oprimem mulheres, mães que não seguem as normas sociais da atualidade, que deixam os seus filhos a cuidados de terceiros e a cuidarem deles. Movimentos que entendem os filhos como um fardo, mas usam as crianças como armas das suas lutas.
Isto é a liberdade de expressão, é aquilo que nos dizem e é aquilo que o nosso tema nos leva a estes diferentes comentários, a estes diferentes conceitos, é aquilo que temos na sociedade, é aquilo que temos nas escolas, é aquilo que temos na lei, pelas quais também temos, de certa forma, que nos reger, e nós, enquanto sociedade, temos o papel também de esclarecer e dar as diferentes perspectivas daquilo que existe, para que cada um depois consiga seguir aquilo que deve fazê-lo conscientemente. E eu perguntava ao nosso painel, antes de dar ainda a palavra à Helena e à Iris, enquanto aquilo que estivemos aqui a ouvir e a ver nos nossos comentários e a ouvir as nossas convidadas, onde é que vocês se enquadram, onde é que vocês se enquadram mais, se mais ou não se enquadram, não é? Portanto, cada uma de nós tem a liberdade também de ter a nossa própria perspectiva, mas numa perspectiva mais conservadora, mais feminista, ou em nenhuma das duas, e começava novamente pela Leonor. É claro, no alto dos meus 60 e tal anos, que me enquadram perfeitamente na ideologia da Maria Helena. Porque nós temos um tema muito complexo em mãos e temos gerações muito diferentes, com educações muito diferentes. Eu aceito que mulher é mulher, homem é homem, que pode haver transtornos, faltas à nascença, não é? Identificar-se com um homem, uma mulher identifica-se como um homem identifica-se com uma mulher, quer mudar de sexo, tudo bem, respeito, mas acho que realmente tem que ser tomadas medidas para que estes processos sejam acompanhados e estas alterações sejam feitas a devido tempo, não na infância, não na adolescência. Não concordo com a forma como estão a tentar moldar a cabeça das crianças e dos jovens, isso não concordo todo. Nota-se que há um lobby à volta disto. Acredito que isto que venha a mudar, que as pessoas comecem a achar que realmente isto atingiu um patamar que está a destruir a passos largos o ser humano. E que o facto de permitirmos tudo isto, nós aqui nada vivemos um carnaval permanente, não? Tem que haver regras, tem que haver princípios, tem que haver condutas que, quer queiramos, quer não, pensamos que nos corta a nossa liberdade, em muitas coisas tem que ser cortada mesmo. Porque não podemos permitir este carnaval. Apetece-me ser cão, apetece-me ser gata, apetece-me ser flor, apetece-me ser o quê? Tudo bem. Isto tem que ter tratamento. Isto é doença. Isto não é um problema só físico. É físico e psíquico. E a sociedade é conivente com isto porque alimenta isto. Por isso, não posso concordar com a Iris em muitas das coisas. Iris, desculpe, mas olha, será a minha idade, não é? Tenho que me dar um desconto. Mas que tenho muito medo do que aí vem, tenho. Muito medo mesmo. Desta liberdade, que eu acho que isto passou a libertinagem. Cada um quer ser aquilo que lhe apetece e fazer aquilo que lhe apetece. Isto não pode ser, de todo. Não pode. A minha liberdade começa onde acaba a dos outros. E se eles têm a liberdade de ser o que querem, eu também tenho a liberdade de ser o que eu quero. E não aceitar aquilo que eles querem. Estamos entendidos? Obrigada, Leonor. Está aí a tua perspectiva. Goretti, dentro daquilo que fomos falando, daquilo que ouvistes, as opiniões também dos nossos, de quem nos vê e nos ouve lá em casa, onde é que te posicionas, onde é que te enquadras? Eu enquadro-me mais, e atendendo àquilo que eu disse no início, poderia eventualmente ser moldada pelo discurso de ambas. No entanto, em relação àquilo que eu disse, mantenho-me e sou muito mais alinhada pela linha conservadora. Isto porque eu nunca vi ninguém que acha que o sexo é definido
por aquilo que, ou tem que ser definido pela sociedade, a estar grávida e não perguntar ao médico se é menino ou menina. Então, se é definido pela sociedade ou se é definido depois de nascer, então se vai ser definido depois de nascer, não vamos perguntar ao médico se é menino ou menina. Vai ser o que for. Vai ser aquilo que ele quiser ser. Vai ser aquilo que a criança, quando crescer, por aquilo que a rodeia, por tudo aquilo. O ambiente que nos rodeia molda-nos. Mas não molda as nossas características genéticas. Molda-nos enquanto pessoas e molda-nos enquanto naquilo que podemos ser ou pensar, mas não nas nossas características genéticas. E como a Helena diz, a mudança de sexo só nos muda exteriormente. As características secundárias daquilo que é a definição de sexo masculino ou feminino. Um homem, para mudar para mulher, nunca vai ter útero, nem nunca vai engravidar, nem nunca vai ter ovários. Assim como uma mulher que mude para o homem, nunca vai ter espermatozoides, nem vai ter testículos, pode ter, nunca vai ter espermatozoides que possa fecundar uma mulher. Agora, isto são as características, ou seja, nós queremos achar mulheres e homens exteriormente. Porque interiormente nós nunca mudamos. Nós continuamos a ser homem e mulher. E nós estamos a definir, estamos a mudar um sexo pelas características exteriores e não pelas características interiores. Quando se falou aqui em hermafroditas, eu concordo plenamente com a Helena, e para mim são sempre hermafroditas, não há cá intersexos, não sei o que é isso. Para mim são hermafroditas, são pessoas que nascem com os dois sexos, assim como há animais que são hermafroditas, que têm os dois sexos e que vivem com essa realidade sempre, porque há animais que são hermafroditas. No caso humano, não há pessoas hermafroditas, há com as características genéticas daquilo que é o sexo masculino e o sexo feminino. O sexo, as características que são definidas para as características exteriores são normalmente definidas por aquilo que é o órgão interno, masculino ou feminino. Agora, que me digam assim, este nome, masculino ou feminino, está definido há muitos e muitos e muitos séculos atrás. Que possam haver novas perspectivas, e que eu disse aqui desde o início que aceito que haja outras pessoas que não se identifiquem com uma coisa ou com outra, perfeitamente legítimo, e acho que depois de bem acompanhadas e de bem seguidas, acho que sim, que devem ser levadas e que devem de, então sim, fazer a alteração das suas características exteriores, sendo que nunca mudará aquilo que é interiormente. E depois temos aqui uma outra situação, e que já está a começar a aparecer, e que começou a aparecer este ano nos Jogos Olímpicos. Então, uma pessoa que muda de sexo, como é que vamos fazer? Ele vai participar nos masculinos ou nos femininos? É porque a testosterona, apesar de ser inibida e ele tomar progesterona, a testosterona está lá em maior quantidade na mesma. Assim como o contrário. Está lá na mesma. Agora, só porque a pessoa a seguir tem, em vez de um pênis, tem uma vagina, em vez de umas mamas, uns seios, o termo técnico é mama, não é seio, de uma mama mais saliente, tem uma mama mais juntinho ao corpo, que é aquilo que define o homem. Quer dizer, vai jogar aqui, ou vai estar no homem ou na mulher, conforme aquilo que é característica exterior. Mas em termos biológicos, em termos de testosterona e progesterona, eles estão em igualdades diferentes. E por muito que se queira, a suplementação nunca vai suplantar aquilo que é a originária.
vai diminuir a produção, mas nunca a vai retirar. Em relação ao ser feminista, não tem que ser só as mulheres as feministas, podem ser perfeitamente os homens também feministas. Acho que o feminismo leva-nos a um extremo. Eu acho que nós temos todos que lutar por aquilo que são igualdades de direitos, igualdades sociais, quando se faz exatamente o mesmo. Eu não posso, por exemplo, eu sou mulher, contra mim falo, mas, por exemplo, vamos falar aqui de uma área que é nossa, por exemplo, em que, se calhar, numa área da cortiça, o homem tem que carregar um fardo de cortiça, e hoje em dia isso até já nem se faz tanto, mas pronto, antigamente fazia-se muito, tinha que pegar num fardo de cortiça para mudar de um sítio para o outro, ou de um setor para o outro, e a mulher não conseguia fazer isso. A mulher não consegue fazer isso. Então, se não consegue fazer, eu vou-lhe pagar o mesmo ordenado? Ela está lá, mas quando chega, ela faz o mesmo trabalho, mas quando chega à altura de mudar o fardo da cortiça daqui para ali, a seguir já são praticamente os homens, que a seguir tem 4 mulheres a trabalhar ali e 2 homens, e a seguir os homens só andam a mudar fardos de cortiça porque as mulheres, entretanto, fazem o resto. Porque é aquele trabalho que elas não conseguem fazer. Então, e elas têm que receber o mesmo ordenado que o homem. Eu sou a favor de que trabalho igual, de direitos iguais. Agora, não posso aceitar é que, claro que se um empregado de escritório que está lá há 20 anos ganha 600 euros e a mulher ganha 500 e com os mesmos 20 anos, eu acho que tem que ganhar os mesmos 600. Agora, temos é que ver se faz exatamente o mesmo trabalho. E se faz exatamente a mesma coisa. É que muitas vezes o feminismo, ou não é o feminismo, as feministas não abordam isto. Abordam que é mulher, trabalho igual, dinheiro igual. Mas tu falam em trabalho igual dentro do mesmo setor. Mas não é dentro do mesmo setor, é exatamente o mesmo trabalho. E é isto que temos que pensar. Estamos aqui também já a falar do feminismo e dos feministas, por causa da Iris também pertencer à associação, e nada contra. Eu sou mulher, defendo também muitas vezes aquilo que são as mulheres. Ainda há bem pouco tempo houve uma polémica muito grande também com uma cantora portuguesa, já não sei se é romana, se é Micaela, mas creio que é romana, que tem um filho menino e que gosta de se vestir de menina, e gosta de ir de saia para a escola e não sei o que, não sei o que mais, e é respeitado pelos colegas e pela escola, e a mãe deixa e não sei o quê. Não, nada contra, porque o menino continua a ser menino e não diz que quer ser menina. Só é uma característica, olha, gosto de vestir saia. Pronto, se calhar poderemos começar a pensar assim, ok, os homens podem começar a vestir saias, assim como as mulheres também vestem calças. Nada contra. Agora, também, não se toda a gente, só porque, como aqui há uns tempos apareceu num programa que me disse que não queria ser tratado nem por homem nem por mulher, queria ser tratado por a pessoa. Quer dizer, eu posso tratá-lo como eu achar que eu tenho que tratar. Eu acho que ele deve ser tratado como a pessoa. Mas se me sair ao João, quando ele não quer e quer que seja a pessoa, então eu vou tratá-lo sempre ó pessoa. Ele tem um nome. Não é? Eu não vou tratá-lo sempre ó pessoa. Olha, era para te dizer isto. Se me sair ao João, ele não tem que levar a mal por ser tratado por João. Mas pronto, acho que o tempo também já vai longo e ainda temos que ouvir mais a Carolina, por isso faço destas as minhas palavras. Obrigada, Gorete, e tocaste numa outra perspectiva do tema, e muito bem, não é? E enquanto isso, o nosso painel vai aqui também muito animado, aqui os nossos comentários entre quem nos vê e quem nos ouve, portanto, entre elas também estão a fazer o nosso programa, e muito bem, portanto,
estão aqui a trocar opiniões diferentes e diversas, portanto, e a tocarem aqui no feminismo, a tocarem nos direitos das mulheres e dos homens, de existirem regras que devem ser cumpridas numa sociedade em que elas estão estabelecidas. Portanto, aqui bastante interessante também o debate que está a acontecer em paralelo com o nosso programa. E eu, assim, dava a palavra à Carolina para que ela também desse a sua opinião sobre o seu enquadramento nesta questão. Então, é assim, eu acho que não me encaixarei nem numa perspectiva totalmente, nem na outra. Acho que estou ali, como se costuma dizer, nem tanto ao mar, nem tanto à serra. É porque, primeiro, a nível daquilo de ser conservador, eu acho que em certas ideias, em certas questões, até será vantajoso sermos conservadores, mas eu sou completamente a favor da evolução. Acho que a evolução é necessária e para haver evolução em algumas questões temos que quebrar este conservadorismo. Mas a nível daquilo que foi sendo dito, eu tenho que concordar em algumas coisas com a Iris, não que me considere uma pessoa feminista, porque há muitos ideais e muitas coisas que são defendidas pelo feminismo que eu também não concordo de todo, mas sou uma pessoa defensora das mulheres e acho que esta questão da desigualdade de género é uma questão que prevalece nos dias de hoje. Aliás, há uns tempos havia uma publicação que foi altamente partilhada nas redes sociais, que dizia que a partir daquele dia as mulheres estavam a trabalhar de graça em relação aos homens até ao final do ano, e eu acho que nós mulheres e mesmo os homens não podemos aceitar isto, porque efetivamente nós temos tanto direito como eles, obviamente que concordando com o que agora te disse, fazendo as mesmas tarefas e tendo a mesma obrigação, a mesma responsabilidade, devemos ganhar o mesmo. E nós vivemos numa sociedade em que muitas vezes se fala nisto e as pessoas dizem isso é mentira, ou isso não é bem assim, mas o homem tem mais força e o homem faz mais trabalho. Mas não é questão de ter mais força, porque a mulher também tem outras características que o homem não tem. E eu acho que temos que trabalhar diariamente para quebrar esta desigualdade, até porque a mim choca-me viver numa sociedade em que as pessoas ainda se admiram porque é uma mulher que está a conduzir um caminhão, ou porque eu vou a um jogo de futebol, e quem me conhece sabe que eu adoro ver futebol, e ficam surpreendidos porque é uma mulher que está a apitar um jogo de futebol. E é o que eu digo, nós temos que tentar combater isto, e atenção, porque às vezes, nesses mesmos jogos de futebol, às vezes uma pessoa insulta a mulher, que é mesmo assim, pensa, não digas isso, é uma mulher que está a apitar. E eu sou a primeira a dizer, então, mas quer dizer, eu posso insultar se for um árbitro e só porque é uma árbitra eu não posso reclamar? Tenho que ter direito de reclamar, que é o que eu digo, a igualdade está para tudo, não é só para o bom. Eu costumo dizer, a igualdade é para tudo. Se nós reclamamos quando é um homem, quando é uma mulher, temos o mesmo direito de reclamar. Mas acho que nesse aspecto é um tema que deve ser defendido e, como a Iris disse bem, não são só as mulheres que têm que ser feministas, os homens podem e devem também juntar-se a nós e lutar ao nosso lado para que nós possamos ter os mesmos direitos e possamos construir uma sociedade mais justa. Em relação à identidade e à ideologia de género, que é o tema central da nossa conversa, foi aquilo que eu basicamente já disse. Eu, como estudante de saúde que sou, defendo a existência de dois géneros, mas respeito acima de tudo aquilo que as pessoas sentem. Concordo com a Leonor que quando as pessoas... Agora há aqueles grupos que se sentem que são um cão e vão para a escola com máscaras de cão e entram na escola a gatinhar, e eu isso não aceito. Isso para mim não existe. Porque eu agora não acordo e olha, hoje sinto que sou uma girafa, ou como alguém há bocado dizia, eu acho que sou uma águia, vou ali à janela da minha casa e atiro-me, é capaz de correr mal. E pronto, nisso eu não tenho uma mente tão aberta assim que me permita aceitar tais coisas. Mas relativamente
à identidade de género e ao haver pessoas que se podem identificar com um género ou com o outro, eu isso acho que nós devemos, acima de tudo, respeitar. Porque é o que eu digo, eu se saio à rua amanhã e me apetece ir de cabelo amarrado, as pessoas têm que me respeitar porque eu quis ir de cabelo amarrado. Da mesma maneira que eu tenho que respeitar que um homem amanhã lembra-se e quer ir de saia. É o que eu digo, acima de tudo nós devemos de respeitar, porque eu acho que, ao contrário daquilo que foi sendo dito um bocadinho, a minha liberdade não está a ser posta em causa porque eu tenho que olhar para um homem de saia e aceitar que ele gosta de usar uma saia. Aqui não é uma questão de liberdade ou não. Eu olho para a pessoa, se a pessoa se a pessoa se sente bem assim, eu tenho simplesmente que aceitar, assim como a pessoa aceita. A pessoa pode olhar para mim e também pode achar uma estupidez eu sair à rua de calças de ganga. E, no entanto, ela não tem que pôr isso em causa, não tem que criticar, tem que aceitar. E eu não estou a pôr em causa a liberdade de ninguém só porque me visto como eu quero, ou só porque eu acho que sou um homem, ou só porque eu acho que sou uma mulher. Lá está, é o que eu digo. E acho que o ponto fundamental aqui é nós respeitarmos os outros, respeitarmos como eles se sentem, não em tudo, como já disse bem, há certas coisas que eu não sou capaz ainda de aceitar, mas dentro daquilo que considero aceitável, acho que o mais importante é nós respeitarmos os outros e fazermos com que eles se sintam bem com eles próprios. Obrigada, Carolina. O nosso painel já disse de si, como eu digo, continua aqui a haver também em paralelo um programa dentro dos nossos, de quem nos está a ver e ouvir lá em casa. Dentro daquilo que foi dito, eu também não me consigo posicionar nem numa Helena Costa, nem numa Iris Sá, portanto, mas sim na minha perspectiva inicial, no sentido de efetivamente devemos respeitar aquilo que a pessoa sente e, portanto, não encarando o assunto com algum levianismo, como temos visto nos dias de hoje, como a Helena dizia, aceitar imediatamente tudo e numa tenra idade, porque depois toldamos a mente da mesma maneira que se tolda a mente para o que é de menino e para o que é de menina, também se toldará a mente de alguém que em tenra idade decide que vai ser menino ou vai ser menina, e depois aquilo com que ele vai conviver efetivamente vai ser desenvolvida a sua personalidade também nesse sentido, tal como a sociedade também influencia o nosso caráter, a nossa personalidade, os nossos valores. Se nós também lhe começarmos a atribuir isso ou a deixar que o seu caminho seja construído dentro dessa forma e de uma forma pouco pensada e refletida, não é? Poderemos também estar aqui a toldar a mente de outra forma. Quando falamos no perigo da escola, dos temas que se dão, deixar aqui o mote de que não somos todos ovelhinhas nem carneirinhos que vamos seguindo sempre os lobbies e as ideologias, e aqui eu falo como professora. Para mim é importante que os temas sejam debatidos e se saiba que eles existem, não é? Portanto, da mesma maneira que eu tenho que ensinar as ciências, as matemáticas, as línguas, se isto é uma matéria que existe e que tem estas variantes todas e tem todas estas problemáticas, o professor tem como obrigação dizer que elas existem. Não tem o direito de opinar para um lado ou para o outro, ou seja, a liberdade, a isenção de um professor quando dá as matérias ou quando apresenta as matérias, sejam elas quais forem, deve ter esta sensibilidade de isenção. Posso dar um outro exemplo. Toda a gente sabe que eu sou do Partido Socialista e eu, quando vou falar de política, nos meus alunos agora não, que são um bocadinho mais pequeninos, mas quando fazia isso em idades mais adultas, eu não lhes dizia sigam a esquerda ou sigam o Partido Socialista, que é o melhor. Não. Eu apresentava-lhe todas as possibilidades, apresentava todos os partidos, apresentava todas as ideologias e é aquilo que nós temos na sociedade. Portanto, nesta perspectiva de podemos falar dos assuntos sem focarmos naquilo que nós achamos que seja a nossa ideologia ou aquilo com o que mais nos identificamos, assim é que é.
O nosso programa já vai bem adiantado, portanto já temos 1h25, mas eu ainda queria deixar um espaço para as nossas convidadas poderem dar as suas notas finais, ou seja, aquilo que vocês acham que ainda deve ser reforçado, aquilo que vocês possam ter esquecido de dizer, e depois não sei se o nosso painel tem mais alguma coisa a acrescentar, mas primeiro falariam as nossas convidadas e depois deixava o painel para uma outra nota que também queiram dar e depois se possam despedir de quem nos vê e quem nos ouve. Agradecer mais uma vez a quem está a participar neste programa. Já estive a ver, temos muitas visualizações, temos muitas pessoas a acompanhar-nos e aqueles que estão a ser mais ativos nos comentários e a trocarem opiniões entre si, agradecer esta dinâmica, que é para isso também que nós estamos neste sexto sentido da Lamas TV. E começaria pela Helena, aquilo que ainda faltou dizer ou aquilo que ainda acha que deve consolidar mais. Microfone. Posso aconselhar um livro ou é proibido? Não é meu o livro. Não, sim. Aqui tudo é possível. Sexo Privilegiado, do Martin Van Creed. E deixem-me só ler uma coisa só para responder ao facto de as feministas não terem nada contra os homens e não quererem o mal dos homens. É uma provocaçãozinha, está bem, mas é sério. Aquilo que está aqui é verdade. Então, Sally Gerhardt, uma feminista, sugeriu num ensaio que os homens fossem limitados a 10% da população. E ela também diz que, aliás, e depois a Monique Wittig, que é conhecida de todas as feministas, digo eu, não é? Ela vai dizer que se dispõe a deixar alguns homens vivos, desde que aceitem uma sociedade feminista e primitivamente comunista, desde que não reivindiquem nenhum filho que tenham gerado e desde que usem o cabelo comprido. Algumas visionárias sugeriram aplicar nos homens injeções para induzir a lactação ou ensiná-los a responder pavlovianamente. Portanto, é assim, já os autores do sexo masculino quase nunca pensaram em livrar o mundo das mulheres e há deles que o fizessem, que lhes caiu a Carmo e a Trindade em cima. Portanto, infelizmente, há uma guerra dos sexos, ela é polarizada muitas vezes e isso não é bom para ninguém, nem para homens nem para mulheres. Relativamente ao conservadorismo, nós não somos contra a evolução. Não contra a evolução tecnológica, nem contra a evolução dos tempos. Nós não somos contra nada disso. Certo? Senão eu não estava aqui em redes sociais, etc. e tal. Os conservadores preservam aquilo que eu considero serem valores eternos e imutáveis. Ponto. Certo? Pronto. Essa é a ideia do conservadorismo. E os pais devem realmente proteger os filhos. Eu sei que há professores conscientes. Infelizmente, temos muitos que não o são, e que claramente despertam as crianças para coisas que as crianças nem sequer pensam em determinadas idades, como a Alexandra falou, em ciências e em biologia, eu deduzo que daria aulas a crianças maiores, certo? Mas eu acho que crianças de 3 anos não têm que ser confrontadas. Pronto, mas crianças de 6 aos 10 anos não têm que ser confrontadas se querem ser meninos, se querem ser meninas, porque eles ou são meninos ou são meninas. Portanto, acho que não faz sentido nenhum. São as minhas notas finais e muito obrigada pelo convite e até uma próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Poderá haver certamente. Iris, as tuas notas finais, então, por favor. Quanto às minhas notas finais, eu queria dizer que nós não podemos generalizar um movimento por um comentário infeliz ou por uma ação infeliz de uma pessoa, e acho que é muito errado estarmos a confundir feminismo com feminismo, são coisas totalmente diferentes, e o feminismo apenas quer a igualdade de género e não a supremacia do género feminino ou alguma coisa parecida. Depois também queria dizer sobre quando nós falamos que o género é definido ou moldado pela sociedade, é mesmo essa questão que a Carolina tanto falava, por exemplo, as mulheres têm que usar saia, não podem ir ao futebol, e os homens não poderem fazê-lo, é sobre isso. E dar uma nota muito importante e reforçar que realmente, por muito mais que nós pensamos que não seja verdade, é verdade, há mulheres a trabalhar exatamente o mesmo trabalho que os homens,
e a receberem menos, e nós não podemos negar isso e temos que ver os factos e os números e temos que trabalhar para mudar isso realmente. Obrigada, Iris. O nosso painel Conseguiram quer dar ouvir? as suas notas finais também? Leonor? Isto. Olha, quero deixar claro que o facto de ser conservadora, como diz a Helena, não sou contra a evolução. Portanto, se o fosse, não estava aqui. Há aqui alguém que não gostou da minha intervenção, mas temos pena. Eu não sei ser de outra forma, nem sei dizer de outra forma com paninhos quentes aquilo que penso. Eu continuo a ser contra os excessos. Continuo a achar que a sociedade tem que ter regras, não é o trânsito, não é não sei quantos, como aqui alguém comenta. A sociedade tem que ter regras, porque isto não é um carnaval, não é fazer tudo o que nos apetece. É claro que aceito que as mulheres e os homens devem ter os mesmos direitos, os mesmos deveres, sendo que o lugar da mulher é a mulher e o lugar do homem é o homem. Há pontos onde não se tocam. Fiz-me entender ou não? Lamento se alguém acha que com isto eu estou a defender o século passado. Não estou. Estou a defender uma sociedade que se adivinha muito, muito descabida. Eu tenho filhos, tenho netos e tenho muito medo do que aí vem. Agradeço ao painel, agradeço a quem nos esteve a ver e a ouvir este momento. Peço desculpa por alguma intervenção menos simpática. Desejo a todas as mulheres que o saibam ser e que saibam ocupar o lugar delas, assim como a todos os homens que o saibam ser e saibam ocupar o lugar deles. Porque a sociedade precisa dos dois sexos. Certo? O mundo precisa dos dois sexos e não vive sem ele. Nós andamos para aqui todos muito baralhados. Mas é a minha opinião, vale o que vale. Uma santa noite e sejam válida como todas. Válida como todas nós 6, como todas as que estamos a ouvir. Todos muito felizes. E a ler. Olha, há um ponto. Cuidado com a ideia de que as mulheres querem ser iguais aos homens. Eu vejo os homens em muito poucas coisas a querer ser iguais às mulheres. As mulheres que se cuidem. Goretti, as tuas notas finais. As minhas notas finais são muito rápidas. Acho que foi um bom programa, um programa produtivo, um programa que se calhar vamos ter que voltar no próximo ano. Desejar boa noite a todos e até ao próximo programa. Obrigada, Goretti. Carolina, para finalizar. Olha, termino antes de dizer boa noite a toda a gente, só para agradecer esta conversa e realçar a importância deste tema e destes debates. Acho que são temas que devem ser discutidos não só assim em programas, mas mesmo, como eu costumo dizer, às vezes em conversas de café, porque acho que todos saímos mais enriquecidos a ouvir as opiniões dos outros e a discutir as opiniões dos outros, e deixar claro que também eu não acho que o facto de alguém ser conservador que é contra a evolução. Pelo contrário, eu própria disse que em algumas ideias eu sou a favor do conservadorismo, acho que há ideais que devem prevalecer e devem ser mantidos, assim como há outros ideais em que eu acho que o conservadorismo deve ser quebrado para que possa ocorrer essa tal evolução. Obviamente, nunca quis dar a entender que uma coisa que só porque uma pessoa é conservadora que não é a favor da evolução. E acho que é isto. Espero que no próximo ano possamos ter um programa novamente com este tema, porque eu acho que é um tema muito abrangente, que há muita coisa que ficou por ser dita e por ser esclarecida. E boa noite a todas e boa noite também a quem nos esteve a acompanhar e agradecer, obviamente, pelos comentários e pelas opiniões que nos foram dando também. Obrigada, Carolina. Eu deixar como nota final e muito pessoal é que sejamos sempre transmissores de valores, sendo que a liberdade, as regras são importantíssimas quando estamos a criar e a educar crianças e jovens, porque é nessa tenra idade que nós conseguimos
fazer com que eles consigam depois optar por um caminho ou por outro, e que todos sejamos, desde educadores, desde professores, desde treinadores, desde todas as pessoas que se cruzam pelo caminho de uma criança, que sejamos conscientes dos valores que devemos transmitir. Não pensemos naqueles valores que nós defendemos, mas sim naquilo que é necessário apresentar para que esse caráter e esses valores sejam, de certa forma, aqueles que depois darão escolhas boas naquilo que têm que fazer na sociedade, e que seja possível tornarem-se boas pessoas, independentemente do género, que sejam, na verdade, boas pessoas, transmissoras de valores. Agradecer mais uma vez à Helena e à Iris pela disponibilidade que tiveram em aceitar o nosso convite, em estarem connosco a debater informalmente, a conversarem connosco e a refletir sobre esta questão que é tão pouco falada, se calhar pela própria problemática em si, que daria também tantas opiniões dissonantes, não é? E às vezes quando custa discutir estas questões, porque não se querem debater, não querem estar uns contra os outros, e às vezes deixa-se de falar sobre assuntos importantes, e este é o nosso papel aqui. Portanto, agradecer-lhes imenso terem-se disponibilizado para estarem connosco neste Sexto Sentido, na noite mais animada da Lamas TV, como nós costumamos dizer, com o sentido mais apurado, apesar de sermos 6 mulheres, à sexta-feira, que hoje não é sexta-feira, é terça, mas era este o sentido de 6 mulheres discutirem sobre assuntos da atualidade. Portanto, hoje temos 6 mulheres no nosso painel, nada de feminismo nem de conservadorismo, mas foi o sentido que encontrarmos para o tema, para o título do nosso programa Sexto Sentido. Portanto, agradecer mais uma vez a quem nos vê, a quem nos ouve, o tempo que disponibilizaram para estar connosco a debatermos, e, portanto, foi um gosto estarmos todos juntos. Obrigada a quem nos viu e ouviu através da Lamas TV. Obrigada também às minhas queridas do painel, por estarmos sempre juntas a cada mês, e por isso, no próximo programa estaremos a acompanhar um bocadinho de Natal da nossa freguesia, que deixem-me dizer que sentimos como sendo o nosso filho, no sentido que esta ideia surgiu no programa do ano passado. Houve um mini mercadinho de Natal no ano passado, por iniciativa de algumas pessoas, de alguns artesãos que estiveram no programa, e este ano será uma coisa mais grandiosa, e agradecer a quem agarrou e deu continuidade a esse projeto, ao qual o Sexto Sentido e a Lamas TV deram o seu mote e o seu pontapé de saída. Até lá, façam o favor de ser felizes e fazerem os outros felizes. Muito boa noite a todos e obrigada mais uma vez.